Salmo de número 127, a leitura será feita logo a partir do primeiro versículo. Amém? Ou alguém me ajude? Amém? Vamos lá, a palavra de Deus nos diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. O título da mensagem desta manhã é Soberania e Providência de Deus sobre todas as coisas. Soberania e providência de Deus sobre todas as coisas. E ao iniciar essa reflexão, eu chamo você e a mim mesmo para nos perguntarmos: qual é o maior objetivo da nossa vida? Qual é o nosso maior sonho? Qual a maior aspiração do nosso coração? Qual é o alvo principal da sua vida, da minha vida? Qual é o maior alvo da minha vida? Qual é o maior alvo da sua vida? Eu e você temos conseguido ver o domínio e o controle de Deus em todas as coisas? Esse texto ele é um desafio para que eu e você possamos ser chamados a perceber que Deus é aquele que é soberano sobre todas as coisas. É aquele que tem e providencia tudo o que nós necessitamos. Esse salmo é chamado de Salmo de Romagem. Por que ele recebe esse nome de Salmo de Romagem? Ele também é chamado de Salmo dos Peregrinos ou da Peregrinação, Salmo dos Degraus, Salmo da Ascensão, que vai do capítulo de número 120 até o capítulo de número 134. São os chamados Salmos de Romagem, ou Salmo dos Peregrinos. O povo de Israel, a lei mosaica dizia isso, que pelo menos uma vez por ano, aquele povo deveria ir a Jerusalém para cultuar, para levar as suas ofertas, para entregar os seus sacrifícios, para adorar a Deus, junto com os demais crentes no nosso Deus. E eles tinham pelo menos 3 festas anuais. A festa da Páscoa, também chamada de festa dos pães asmos, a festa de Pentecostes, também chamada de festa das semanas, e a festa dos tabernáculos, que também foi chamada de festa das tendas. Então o judeu, ele deveria escolher pelo menos uma dessas festas, para ele estar junto com o povo de Deus em Jerusalém, cultuando. E nós sabemos que aquele povo vivia numa sociedade agrária. Então, hoje, de forma diferente, vivemos nos centros urbanos, mas eles saíam das mais diversas regiões, da Palestina e outras regiões, eles iam a Jerusalém para cultuar. E nós estamos falando de um fato de mais de 2000 anos, em que o povo ia a pé ou em lombos de animais. Então naquela procissão, naquela peregrinação, naquele caminho do deslocamento, do lugar onde moravam até Jerusalém, eles iam se unindo. À medida que iam caminhando, novas pessoas iam integrando aquela caravana, e ali iam os filhos, que eram muitos, iam os animais para os sacrifícios, iam as tendas que muitas vezes eram armadas para que eles tivessem um local de repouso, de acolhimento, porque durante o dia o sol no deserto é escaldante, à noite é frio, além do risco de animais peçonhentos no deserto. Não é os escorpiões, as serpentes e outros animais que eles passavam por risco nessa procissão, nessa caminhada, nessa peregrinação até Jerusalém.
E os salmos que eram cantados, eles expressam um pouco o sentimento do coração daquele povo. Qual era o sentimento, as suas emoções, aquilo que eles iam vivendo? Os salmos expressam isso. Sabe, irmãos e irmãs, há uma semelhança aqui entre esse povo e nós hoje. Porque nós somos forasteiros aqui. Nós estamos em terra estranha. A nossa pátria é celestial. Um dia o Senhor nos dará uma nova Jerusalém. E enquanto nós estamos aqui, nós também enfrentamos riscos, lutas, choros, os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas tristezas, as nossas perseguições, as ameaças, como passava o povo de Israel. Porque os inimigos não queriam a restauração, a reconstrução da cidade e do templo. E para o povo adorar ao Senhor, eles queriam ter o templo, o lugar da adoração. Porque para o povo judeu, no templo, estava a presença de Deus. E nós podemos compreender que hoje eu e você somos o novo Israel de Deus. E nós somos o lugar da adoração. Onde eu e você estivermos, ali tem que estar um adorador. Talvez Salomão estivesse falando de si mesmo, da provisão de Deus, do homem mais sábio que a palavra descreve, da própria sabedoria que veio como providência de Deus sobre a sua vida. E ele fala aqui da edificação da casa. No tempo que ele foi composto, possivelmente tenha sido o tempo em que a cidade estava sendo edificada, o templo sendo construído, e Salomão estava construindo a casa real, a casa para si mesmo. E por isso, dentro daquele contexto, ele começa a compartilhar as suas experiências. E é interessante que ele começa dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. E aqui nós temos a primeira verdade que eu quero compartilhar com você. Porque Deus, em sua soberania, Ele é o provedor de todas as coisas. Tudo o que nós necessitamos. E a meu ver, é isso que Salomão está dizendo aqui. Que eu e você precisamos ver a providência de Deus, o domínio de Deus, o controle de Deus em todas as coisas. Em outro momento, a própria palavra diz: nunca diga, a força do meu braço adquiriram riquezas. Foi Ele quem me deu todas essas coisas. O Senhor, Ele é o provedor. E é isso que Salomão está dizendo nesse texto. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. E nós estamos falando de um homem rico, que até a rainha de Sabá veio e trouxe também ricos presentes para um homem já rico. O texto da palavra de Deus tantas vezes se refere a Salomão. Quando Jesus prega o Sermão do Monte, ele fala: nem Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu como os lírios do campo. Não é? Mesmo tendo tanta riqueza, de tão belos que são as coisas que Deus criou. Tão belas que são as coisas que Deus criou. O ponto aqui para mim é que mesmo ele tendo artífices, ele tendo pessoas que eram seus aliados, que enviaram recursos para a construção do templo, construção da casa real, mesmo tendo tanta riqueza, esse homem reconhece: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. E sabe de uma coisa, irmãos e irmãs? Muitas vezes a gente vê pessoas arrogantes, prepotentes, dizendo: fui eu que conquistei. Olha o que eu conquistei. E começa a puxar a glória para si. E a palavra de Deus diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Portanto, aquele que pertence ao Senhor sempre vai devolver a glória para o Senhor. Tiago diz o seguinte: ninguém pode ir para uma outra cidade e falar: eu estou indo para uma outra cidade, eu vou ganhar dinheiro, eu vou ter lucro, sem invocar a vontade do Senhor. Tiago chama isso de arrogantes pretensões. Sabe por quê? Quando eu não invoco o conselho de Deus,
quando eu não peço sabedoria a Deus durante o projeto, durante as minhas decisões, sabe o que eu estou dizendo? Deus, eu sou mais inteligente que o Senhor. Eu não preciso do teu conselho. Eu não preciso invocar a tua vontade. Logo, essa pessoa se torna deusa de si mesma. Deusa de si mesma. A glória é para si. Irmãos e irmãs, se Deus não nos der saúde, nós não conseguimos trabalhar. E Ele pode não nos dar saúde, porque Ele é soberano. É Ele que governa sobre todas as coisas. Por isso fica bem invocar o conselho daquele que governa e domina e controla todas as coisas. E por isso Salomão está dizendo aqui: se o Senhor não edificar uma casa, você pode ter recursos, você pode construir uma mansão, colocar torneiras de ouro, mas você não vai ter paz nela, porque a glória é para você, e o dia que não trouxer glória para você, você vai se frustrar. Mas quando você perceber o controle de Deus, você vai ter alegria, você vai devolver para Ele a glória, você vai invocar a bênção sobre a sua família e sobre a sua casa. E eu e você precisamos reconhecer que há um Deus que Ele entrega nas nossas mãos para que sejamos fiéis mordomos. Porque pode ser que alguém construa e não desfrute dela. Louco, você guardou tanto no celeiro, mas essa noite pedirão a tua alma. O que adiantou? O que adiantou? O que você tem para dar? Porque o maior valor é aquilo que é terreno e não aquilo que vai transpor a eternidade. Por isso, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Tudo seja feito para a glória de Deus. Tudo seja feito para a glória de Deus. E aí vale a pena refletirmos, porque hoje nós somos casa do Senhor. Essa casa tem glorificado o nome do Senhor, tem dado glória a Deus, ou tem envergonhado o nome dEle? Como eu e você temos vivido? Para a glória dEle, ou temos envergonhado? Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Mas ele continua, veja, primeiro ele diz: se o Senhor não edificar a casa, e depois ele diz: se o Senhor não guardar a cidade. Você quer perceber o que é importante para quem está escrevendo o texto bíblico? Perceba a repetição. Primeiro ele falou da casa, se o Senhor. Segundo ele disse: se o Senhor não cuidar da cidade, em vão vigia a sentinela. E o contexto aqui, o pano de fundo, é só nós lembrarmos de Neemias, quando ele volta para reconstruir Jerusalém. E ele fala para os seus soldados, para as famílias que estavam ali reconstruindo: preste atenção, os nossos inimigos, os moabitas, por exemplo, eles vão querer destruir, impedir. Moabitas, amonitas, como diz a palavra, inimigos do povo de Deus. Eles não querem a nossa paz, eles não querem que sejamos prósperos, eles vêm contra nós. Então vigiem, tenham a espada em uma mão e a pá na outra, vigiem e trabalhem. Reconstrução, perseguição. O que o texto está dizendo aqui é que se eu não reconhecer que Deus é soberano sobre todas as coisas, eu serei pego num contratempo. Porque, irmãos e irmãs, nós estamos aqui agora. Se Deus quiser, Ele é soberano. Ele pode mandar um terremoto agora. E quem aqui consegue ter domínio, segurança de que isso não vai acontecer? Se Deus quiser, Ele pode mandar um vendaval que destrói tudo isso aqui. Então é importante que nós tenhamos segurança, mas há um domínio que nós não temos. Deus é soberano sobre todas as coisas. E se estamos vivos, se estamos sendo cuidados, eu e você precisamos reconhecer que a proteção da cidade onde nós estamos, por mais que tenhamos o melhor sistema de segurança, nós precisamos reconhecer a mão de Deus.
a soberania de Deus, o domínio de Deus sobre todas as coisas. Porque o nosso cuidado, a nossa segurança é limitada. Então ele diz: se o Senhor não edificar a casa, vai ser em vão. Se o Senhor não cuidar da cidade, vai ser em vão. E agora ele fala da provisão, do alimento que vem a mim. E mais uma vez ele diz que é em vão, e ele usa aqui a palavra inútil. No versículo 2 ele diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, porque aos seus dias, aos seus amados, ele dá enquanto dormem. Preste atenção, porque pode ser que algum folgado, algum inadvertido, leia esse texto e fale: então eu posso ficar de braços cruzados dentro da minha casa que vai começar a cair dinheiro dos céus. Não, a Bíblia não encoraja a ociosidade. A Bíblia também diz que aquele que não trabalha, é bom que não coma. Se necessário for, se preciso for, trabalhar de dia e de noite, para não ser pesado ao irmão. O que Salomão está dizendo aqui é que se eu e você não crermos que Deus é o nosso provedor, vai ser inútil nós ganharmos de forma penosa, porque nós não vamos desfrutar, não vai ser bênção na nossa vida. O que ele está dizendo aqui é que quando eu creio que Deus é o meu provedor, eu vou trabalhar, mas eu vou trabalhar na medida certa. Porque o meu tempo todo não será só para ter dinheiro ou para ter coisas. Eu tenho tempo para o meu TSD, o meu tempo a sós com Deus. Eu tenho tempo para minha família, para ter o lazer que é necessário em família. Eu tenho tempo para o trabalho também. Eu tenho tempo para me envolver nos ministérios, na vida da igreja. Porque eu creio que o Senhor é o meu provedor. E é isso que ele está dizendo. A Bíblia encoraja a sermos trabalhadores, mas também descansar que o Senhor, Ele cuida dos seus. Foi isso que Jesus disse lá no Sermão do Monte, quando Ele fala: olha, será que a sua vida não vale mais que a vida de um pardal? Eles não guardam em celeiros e não falta nada para eles. Eu cuido de você. O que ele está dizendo aqui é que se eu não reconhecer a mão de Deus, vai ser inútil. Eu posso ter muito, mas a glória vai ser para mim. Afinal de contas, eu me torno um Deus. Lembra por que Satanás foi expulso? Ele queria ser igual a Deus. E eu e você devemos viver para a glória de Deus. E por fim, ele fala aqui da família. Algo que eu acho extremamente interessante. Ele diz assim: herança do Senhor. É Deus quem dá os filhos, é Deus quem dá família. Gerar filhos é bênção. Ter filhos, mesmo que eles venham a mim, adotivos também, é bênção. Herança do Senhor. Observe lá no Antigo Testamento, quando é orientada a circuncisão, não eram só os filhos gerados que faziam parte da aliança. Todo mundo que está debaixo da tua tutela, o teu servo, aqueles que estão dentro do teu domínio, todos serão circuncidados, porque vêm para essa bênção. Então os filhos são herança do Senhor. Herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre, o galardão, a recompensa. E ele diz: como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Irmãos e irmãs, pensem aqui comigo. Filho é sinal de prosperidade. Filho é sinal de bênção. As nações que têm restringido o número de filhos têm empobrecido. Recentemente, a China autorizou ter um segundo filho. Sabe por quê?
Lembre que quando o povo foi levado para o cativeiro babilônico, o Senhor falou: olha, deem os filhos e as filhas de vocês em casamento, tenham filhos e filhas, porque sem filha não tem filho. E o que estava acontecendo é porque na maior parte das culturas, normalmente é o homem que dá nome e perpetua o nome da família, não é? Aqui no Brasil, de pouco tempo para cá, que se a mulher quiser, ela pode dar o nome ao marido quando se casa. Mas na maior parte das culturas, normalmente é a mulher que recebe o nome do marido. Então, para que perpetue a família, o nome da família, o que estava acontecendo na China? Um alto número de aborto de meninas. Porque todo mundo, no seu orgulho do coração, queriam fazer perpetuar o nome da sua família. E então agora foi autorizado um segundo filho. Mas algo eles perceberam também: não tendo jovens, não tem produtividade. E o que dá lastro para a moeda é produtividade. Então um país que não tem produtividade, ele vai perdendo o poder econômico. Logo, filho é sinal de riqueza, de prosperidade. Eu acho muito estranho quando eu ouço casais que falam assim: nós tomamos a decisão de não termos filhos. Porque a orientação da palavra é crescei e multiplicai, enchei a terra. Quem vai cuidar de você na sua velhice? Porque é isso que ele está dizendo aqui. Ele não vai passar vergonha quando pleitear com os inimigos à porta. E por isso a igreja precisa estar atento àqueles que são sozinhos. Porque afinal de contas nós somos uma família. E precisamos cuidar daqueles que por algum motivo não se casaram, ficaram viúvos, passaram pela dor do divórcio. A igreja precisa ser essa família que acolhe. Mas nós precisamos também pensar no nosso futuro. E por isso o texto está dizendo aqui que não vai passar vergonha quando pleitear com os inimigos à porta. Que porta é essa? As cidades eram muradas e havia uma única porta normalmente. Algumas cidades até tinham mais, mas por conta de segurança o comum era ter uma. Cidades eram muradas e tudo que tinha que se tomar decisões com relação à cidade acontecia à porta da cidade. Então eles tocavam um sino, algo que emitia um som, as pessoas iam para ali e os anciãos, os mais velhos, a liderança da cidade tinha que julgar aquela situação, se aquilo era benéfico para o povo da cidade ou não. E o contexto é esse. Imagine um homem que ele está sendo acusado de algo que talvez ele não deve, mas ele é sozinho, e ele chega à porta da cidade, ele não tem quem o defenda. Possivelmente ele vai ser condenado. Mas imaginem um homem que ele está sendo acusado, mas ele chega cercado de 10 homens marombados ao redor dele para o proteger e o defender. Ele não vai passar vergonha. A aljava era um objeto, às vezes de metal ou de couro, que era como um canudo comprido, onde eles colocavam flechas. Imagine um arqueiro que ele tem arco, mas ele não tem flechas na aljava. Ele corre risco de morte diante dos inimigos. Como ele vai se defender? O que o texto está dizendo é que ter filho é uma bênção. Herança do Senhor são os filhos. Ele é o nosso provedor. Por medo da provisão e porque dá trabalho educar, muitos querem se omitir ou deixar de ter essa responsabilidade. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz
o que enche deles é a sua aljava. Então, Deus é o provedor da casa, Deus é o provedor da segurança na cidade, Deus é o provedor daquilo que eu necessito para a subsistência, Deus é o provedor da família. Mas a maior de todas as providências foi quando Ele enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para pagar um preço que era meu, um preço que era teu. Naquela cruz eu e você deveríamos ter sido crucificados. Nós é que pecamos. Mas a Bíblia diz que foi o justo pelos injustos. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E Ele abriu um novo e vivo caminho. E só passa por esse caminho, só chega a Nova Jerusalém os peregrinos que reconhecem que Jesus, Ele é o caminho. E não há nenhum outro mediador pelo qual importa que sejamos salvos a não ser Jesus, o nome de Jesus.